eu vejo vocês e eu não acho que vocês são tão diferentes assim um do outro na questão política da coisa, entendeu? Eu acho que tem muitos pensamentos de vocês que são o mesmo. Eu não vejo uma diferença muito grande na ideia política dos dois. Onde vocês acham que vocês se diferem mais, assim? Olha, eu acho que duas grandes concordâncias que eu tive com a Tabata dentro da Câmara foi a reforma da Previdência, que é um dos pontos que a Tabata mais enfrentou dentro da esquerda, né? Marco de saneamento também, uma coisa que acho que a Tabata também enfrentou bem. Mas acho que a gente deve ter discordâncias sobre até onde a interferência do Estado na economia. Muito provavelmente a gente deve discordar, ela deve defender mais do que eu. Cotas é uma coisa que eu sei que a gente discorda. Ela é a favor, eu sou contra. Eu tenho uma dúvida, tipo, direitos LGBT, direito das mulheres, do negro, você falou que você é contra cotas. Sim. Mas como você se posiciona, por exemplo, sobre, sei lá, pessoas da comunidade LGBT terem os mesmos direitos que a gente tem na hora de se casar, de adotar uma criança? A favor, claro, não pra mim. Então aí também é uma Eu acho concordância. que em termos É por isso que o liberal não vejo defende, vocês, defende igualdade perante a lei, dentro do independentemente de quem espectro seja. político, eu não vejo vocês muito distantes um do outro, assim. Pra ser sincero, eu acho que vocês estão bem próximos, assim. Talvez seja porque o Brasil tá tão polarizado, sabe? A gente os extremos cada vez indo mais, assim. E o Bolsonaro coloca uma perspectiva tão absurda em tudo que quem é do campo democrático e faz um debate minimamente razoável fica mais próximo. E eu não acho que isso é ruim, eu acho que isso é bom, porque a gente tem um governo corrupto, autoritário e bizarro para derrotar, e a gente tem que saber reconhecer as semelhanças. E nesse sentido, eu estava junto com o MBL na rua para pedir o impeachment do Bolsonaro, apanhando da esquerda por causa disso. O PT não tava, né? Que eu me lembre, não. Não. Acho que Foi não. o que Porque atacou é bom a pro gente, PT inclusive. existir o Bolsonaro. Claro, retroalimenta a candidatura do Lula. Se o Bolsonaro sofre um impeachment, ele não pode concorrer, daí o Lula vai bater em quem? Exatamente. Né? As candidaturas se retroalimentam. Mas é exatamente o que o Bolsonaro fez. Ele colocou tudo em perspectiva. Porque é tudo tão desastroso e tão ruim. E, sabe, a tragédia que foi a pandemia, que mesmo as pessoas que a gente fala, cara, jamais vou caminhar com essa pessoa. E aí você fala, não, se é para derrotar o Bolsonaro, vou, sabe? E Sim. isso acho que está acontecendo meio que com todo mundo. Em termos de perspectiva de direita, assim, acho que o Bolsonaro pegou um país com a direita em ascensão, no Congresso, nos executivos estaduais, no Senado, e com o Lula impopular, inelegível, preso, e tá devolvendo o Brasil com o Lula solto, elegível e com chance de ganhar no primeiro turno. Favorito, né? Que é coisa que, assim, o Lula não teve chance de ganhar no primeiro turno, nem quando ele tava com 80% de aprovação. Nem quando ele disputou com o Alckmin e o Alckmin teve menos votação no segundo turno do que no primeiro, o Lula teve chance de vencer no primeiro turno. Então, foi tão bizarro o governo Bolsonaro que ele tá entregando uma popularidade que o Lula não teve nem no governo. É verdade. Isso é muito bizarro, porque tudo no Bolsonaro é um pouco bizarro, mas isso daí é particularmente bizarro, porque toda a plataforma política do Bolsonaro é anti-PT. E ele tá entregando. E assim, ele entregou já, na verdade, o Brasil na mão do PT, fazendo tudo que o PT. Assim, tudo que ele enchia o saco que o PT fazia, e que se ele fez também. Né? Esse lance de. Pra mim, o principal sintoma disso é como ele entregou os cargos dos ministérios, cara. Porque assim, ele entrou com aquela promessa do Ministério Técnico e, porra, na primeira discordância ele manda embora o ministro da Saúde. Vários ministros? Vários. Sim, no meio da... Não, mandou embora o ministro da Saúde no meio da pandemia. No meio da pandemia. O que é muito bizarro. Então, assim, tem um componente aí do governo do Bolsonaro que ele é especialmente bizarro porque ele tá... Eu não sei, parece que ele reacendeu a chama do lulismo, de certa forma. Mas sabe uma coisa que eu acho que é pior do que a questão dos ministérios e que o povo fala pouco? Orçamento secreto. Isso é bizarro. Todo mundo aqui, entendo eu, foi muito crítico do mensalão, certo? É bizarro você pagar um deputado para votar junto com você. Hoje a gente tem um orçamento secreto que é quase 20 bilhões de reais. Acho que está chegando nesse valor mesmo. E assim, tipo, não é o dinheiro que a empresa deu. Para mim é muito pior. É o dinheiro que deveria ir para a educação, deveria ir para a saúde, para a segurança, que você pega dinheiro do povo e distribui para os parlamentares que estão votando. A um preço muitas vezes maior do que foi o mensalão, com acusações muito graves de que parte desse dinheiro é desviado. Que aí é onde entra o tratoraço, 3 vezes o valor que deveria custar. E as pessoas não estão chamando isso de bolsolão. Tipo, é a mesma lógica, só que com dinheiro público e muitas vezes superior, sabe? Por que O cara fala meio que legalizou o mensalão, né?
Foi legalizado. Mas sim. não foi o Bolsonaro que fez isso, foi o Congresso, né? Com a base do Bolsonaro. Cara, Sim, assim... mas assim, né? o que eu escuto... não é que ele falou assim, tô amarrado, tô entregando dinheiro. Todo mundo quer lá, é o sistema que é isso, né? Não, mas o que eu escuto de deputado da base é o seguinte, o Bolsonaro, ele nunca quis negociar com o Congresso. E aí, o que ele falou pra gente? Ele falou, olha, quanto vocês querem pra eu não ter que pisar no Congresso? E ele, assim, foi por causa da anuência dele, assim, nenhum chefe do executivo nunca fez. Foi da disposição dele que surgiu o orçamento secreto. Foi. E por que é secreto? Porque os caras falam que tá... Porque tem não tem transparência. Tipo, por mais que a gente saiba que tem desvio e tem muita coisa errada, cada centavo do orçamento público a gente sabe para onde está indo. Esse orçamento secreto é um cheque em branco. O deputado vai lá e entrega pro prefeito. Tem tipo, empresa que compra emenda, sabe? E aí devolve um percentual, tipo, em dinheiro vivo pro deputado. Então, é secreto no sentido que a gente não sabe o que está sendo feito com aquele dinheiro. E até recentemente não sabia por que aquele dinheiro estava... Para quem aquele dinheiro estava indo. E a gente entrou na justiça, eu, Alessandro Vieira, Felipe Rigoni, várias vezes para questionar o orçamento secreto. E hoje tem a listinha dos deputados que fazem parte. Você pode ir lá e... nunca pesquisei o Kim, mas eu imagino que vai estar não também. Mas você pesquisa, Tabata Amaral, não. Fulaninho, sim. Então, o máximo que a gente conseguiu foi saber quem está recebendo hoje. Quem foi comprado e quem não foi. Mas tem deputado que coloca essa emenda em outro estado, que não é o dele. Ou seja, tem esquema aí, com certeza. Porque um deputado lá do norte vai colocar a emenda no sul? Porque ele está recebendo um percentual disso. Só o fato de ser 20 bilhões de reais que o Estado pode distribuir para agentes políticos à moda caralha... Cara, isso é receita perfeita para corrupção. Pois E que é secreto porque também tem a contraposição com a emenda impositiva, né? Que a emenda impositiva é o dinheiro que o executivo precisa pagar para todos os parlamentares, né? Independentemente de ser base, de ser oposição. E você consegue ver, tipo, você colocar agora aqui em Câmara dos Deputados, você vai ver que eu indiquei e quais foram as instituições para as quais eu indiquei. O orçamento secreto não tem isso. O site da Câmara não mostra quem indicou para qual lugar. Justamente porque é um instrumento de compra de votos políticos. Mas isso não escandaliza vocês, assim, para movimentar? Igor, muito! A gente já entrou. Eu tenho um gabinete compartilhado que eu contei da última vez, né? Que eu divido a equipe com o Alessandro e com o Rigoni. A gente já entrou, sei lá, com dezenas de ações nesse último ano para questionar esse tipo de coisa. O Estadão está fazendo uma série de entrevistas e matérias incríveis expondo esse escândalo. Mas eu acho que, assim, é uma combinação de... É muito problema na cabeça do povo, desemprego, fome, pandemia. Querendo ou não, a corrupção voltou a ser normalizada porque, cara, tinha um cara que se elegeu com um discurso mentiroso de acabar com a corrupção. Olha ele fazendo muito pior, sabe? E acho que também a população também de saco cheio. Então, eu falei, vamos falar disso? Por quê? Porque tem uma galera massa que está ouvindo a gente que precisa se indignar com isso. Porque... A gente sabe o que está acontecendo. Tem pessoas que sabem quais são as empresas que estão comprando. Mas eu não tenho prova, sabe? E eu não vou vir aqui dizer o nome de um deputado porque eu não tenho essa prova. Entendi. Vocês mas se a população pressionar... Puta, mas quem que investiga? Mas não pode falar. E quem investiga? Quem teria o Procurador-Geral da República, que é aí o Aras. Aí é foda, aí fudeu. Ele é uma pessoa que poderia. E que, assim, mais um ponto do PT se retroalimentar do Bolsonaro, né? Porque agora teve a votação, que o mandato do PGR é de 2 anos. E aí precisa ser reconduzido por mais 2 anos. E aí você fala, bom, o cara que é chefe do órgão acusador da República, né? Não apresentou nenhuma denúncia contra o presidente da República durante todo esse período, nem ninguém da base do governo. Estão chamando de protetor-geral da República. E aí, quando você vai ver para a recondução, todos os senadores do PT votaram a favor da recondução dele. Claro, né? Então, o time que tá ganhando vai se mexer, tá maluco? E é por isso que ele tá fazendo isso. Porque a partir do momento que o Aras fosse apresentar qualquer denúncia, ele tava fora. Sim, a verdade é essa. E indigna, ainda mais quando eu coloco em perspectiva 2 coisas, assim. Uma é o caso do Boris Johnson hoje. Boris Johnson lá quase deixou de ser primeiro-ministro porque um assessor dele fez uma festa na residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido. Imagina! Ele falou que não sabia. Olha quantas vezes, cara, vezes coisas muito festas, piores mas, tipo, não o Brasil tá uma coisas muito piores mesmo, o Bolsonaro já não fez. Outros parlamentares da base... Pô, o chefe da Casa Civil é réu por corrupção e lavagem de dinheiro. E o filho do presidente da República acusado de 10 mil coisas. Bolsonaro com Valdo Açaí, rachadinha e não sei o quê. O moleque tem 17 anos de idade, o mais novo, e já é investigado por tráfico de influência. É um fenômeno. O cara é um artista. Mas a gente não pode, assim, acho que são 2 perigos. Um, deixar de se indignar, sabe? E isso eu penso pra mim mesmo, assim, eu tô num lugar que eu não posso deixar de me revoltar. Mas o que o cara faz? Tipo, a galera aqui tá se revoltando com isso. O que ele faz? Sabe, muito parte
da gente não fazer nada, porque eu acho que não tem nada pra fazer, tá ligado? Cara, mas tem, assim, aí entra no segundo ponto que eu ia dizer, mas como é que a gente continua se revoltando sem querer mandar tudo pelos ares? Porque eu sinto que as pessoas foram lá e apertaram o botão do dane-se, ou foda-se, depende do público, e elegeu o Bolsonaro. Tá tudo tão ruim, nada nos representa, não tem jeito, vamos eleger esse maluco pra ver se destrói tudo. A gente viu que não dá certo, que é muito pior. Então, o nosso desafio é, como é que a gente se indigna, não tapa os olhos, mas para de apostar em quem diz que vai detonar a política. A gente gosta ou não, o caminho é a democracia, o caminho é a negociação. Negociação não é uma palavra ruim, política não é uma palavra ruim. E aí a gente pode falar, a pequena renovação que aconteceu em 2018 foi só uma ondinha. Ou a gente pode falar, não, a gente vai continuar investindo nela. Tem uma pá de candidatos massa que eu sei que vão sair pela primeira vez a federal e estadual, no Brasil inteiro. Não são os que vão ser mais apoiados, não são os que vão receber dinheiro público, nada disso. Então, assim, é difícil, talvez sou um pouco idealista, mas quanta gente não se elegeu em 2018 que nunca teria sido eleita antes? Eu acho que eu e o Kim podemos ser exemplos, talvez de uma centro-direita, de uma centro-esquerda disso. Eu quero chegar no Congresso e debater com gente séria na direita, na esquerda, no centro. Então, tem que continuar apostando na eleição e indo atrás das candidaturas que estão surgindo e não deixando que outro maluco com esse discurso de vou explodir tudo, se eleja novamente. Sim. Mas acho que não...